Boa noite, boa noite. Estamos hoje, dia 11 de março de 2025, são 19h30. Nós vamos iniciar a nossa aula síncrona, que está sendo gravada, de metodologia científica, para que a gente tenha, dirimir as dúvidas de vocês com relação à apresentação dos trabalhos de conclusão de curso. Então, eu que gostaria inicialmente de agradecer a presença de vocês e dizer o seguinte: é interessante que nós estejamos preparados para correr nesse período agora. Nós temos praticamente um mês até a defesa do trabalho de vocês em banca. Então, eu gostaria que vocês atentassem para isso. Eu acho que os orientadores já estão sendo bem repetitivos em relação a essa situação de que nós temos um prazo já exíguo. Mas, em se tratando de atividade de reoferta, nós entendemos que vocês já têm aí um trabalho mais ou menos encaminhado nesse sentido, e com os ajustes que foram procedidos agora nesse período de, de orientação, Boa noite, vocês devem. professor. Boa Boa noite a noite, Maria todos. Boa noite, Luísa. professor. Boa noite, Maria Luísa. Seja bem-vinda. Então, como eu estava falando, né, vocês atentem para essa questão dos, dos prazos que vocês têm para poder concluir esse trabalho e ter uma preparação para a defesa na banca para que todos consigam concluir. Uma coisa que nós gostaríamos de salientar e pedir, reforçar, é que, se vocês conhecerem alguns colegas que estejam com dificuldades ainda de comparecer às orientações e às nossas aulas aqui, que sejam orientados, que sejam convidados, que sejam convencidos a participar dessas nossas aulas de orientação, porque isso também está sendo objeto de observação por parte dos orientadores e por parte da coordenação. É de condição essencial que as pessoas participem desse momento. Então, é um pedido que nós fazemos para que vocês aproveitem essa reoferta e concluam o curso. E a questão da preparação da defesa, boa noite, Anildo, seja bem-vindo. A questão da preparação da defesa para que, né, nós tenhamos condições de fazer defesas bem sedimentadas, com tranquilidade. A gente não tem pressa de fazer essa defesa. Vocês vão ver, inclusive no material mais adiante, que a gente tem tempo suficiente para fazer essa defesa, para fazer essa preparação, para que a gente possa ter uma aprovação tranquila dos alunos. Isso colocado, nós gostaríamos de salientar que na aula de hoje, no nosso encontro de hoje, é um encontro, como vocês sabem, bem objetivo e bem tranquilo. Nós vamos terminar de abordar esse assunto referente à metodologia científica. Vamos conversar um pouco com vocês aqui sobre a abordagem que a academia está dando em relação à questão do plágio, para que a gente evite essa situação que é constrangedora tanto para os orientadores, como para os membros da banca, como para os alunos. Vamos conversar um pouco também da estrutura dos artigos científicos que é considerado para efeito da Universidade Aberta da Bahia, do Brasil, e o manual de trabalhos do TCC, que é adotado também pela UAB, Universidade
aberta do Brasil. Então, eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma dúvida sobre o que foi colocado até agora, nesses dois últimos encontros, em que a gente trabalhou aqui a questão da metodologia científica. Nós hoje iremos encerrar esse tópico com a conversa sobre a questão do plágio e depois vamos tratar especificamente da estrutura dos nossos artigos aqui na UAB, na UAB. Se alguém quiser se reportar, pode utilizar, inclusive, o chat e eu vou ter condições de conversar com vocês sobre isso. Lembrando, ressaltando mais uma vez, que essa nossa aula, como as outras anteriores, vai ficar disponibilizado lá no AVA, então, a qualquer momento, vocês poderão acessar para tirar as dúvidas em relação à questão da metodologia e da estrutura de trabalho científico. Então, eu vou começar a aula hoje conversando com vocês um pouco sobre essa questão da apresentação dos trabalhos, respeitando a questão do AVA. Eu gostaria que vocês confirmassem, por gentileza, se todos estão observando. Eu já vi que chegou aqui para todo mundo essa questão dos slides relativos à metodologia científica. Então, o que é que a gente tem a falar em relação aos riscos de plágio, né? Além da questão formal, a questão do constrangimento mesmo que a gente tem de não poder aprovar um aluno em função de ele ter recorrido à questão da inteligência artificial, é importante saber que quando a gente utiliza o conhecimento, a pesquisa que foi realizada por outro pesquisador, por outro elaborador de artigo científico, nós corremos o risco, inclusive, de receber alguns processos, né? A questão de plágio é uma questão muito séria, que a pessoa bota o seu conhecimento, o seu esforço, e outra se apropria. Então, isso aí pode suscitar, inclusive, dificuldades do ponto de vista processual com a pessoa que adota essa prática. Além de, claro, num momento mais adiante, se comprovado o plágio, a pessoa pode vir a perder, inclusive, o título conquistado. Então, nesse encontro, a gente vai falar um pouquinho dessa questão da ética na pesquisa científica, os compromissos éticos de um pesquisador. Nós estamos numa academia, muito embora o formato seja um formato EAD, um formato virtual, mas nós respeitamos aqui todos os ditames que é colocado pela CAPES e pelo Ministério da Educação brasileiro. Então, a questão da formação da autoria, os riscos de plágio que uma pessoa pode correr. Também vamos abordar o planejamento da pesquisa, desde a projeção dos capítulos até a elaboração do cronograma e a finalização do checklist das etapas de processo. Com relação à questão ética, é importante que nós tenhamos atenção para o seguinte detalhe. A ética e a moral, no ramo da filosofia, discute essa questão de valores, a consciência da pessoa e a responsabilidade. Então, a ética é muito mais uma coisa que é interna, inerente às pessoas, a quem está se debruçando sobre essa questão, sobre esse valor humano. E a moral é a dimensão pragmática da conduta humana. Então, aí a moral vai ter a ver com os hábitos e com os costumes que podem mudar com o tempo na nossa sociedade. Mas a questão da ética, ela é uma questão que não se negocia, que não se pode negligenciar em relação a isso. Historicamente, desde a clássica Roma
antiga, os grecos romanos, que existe até os dias atuais o debate sobre a ética na ciência. Sempre os pesquisadores na academia se debruçaram sobre essa questão filosófica da ética. E, atualmente, considerando a questão das tecnologias digitais, então aí é que nós temos que ter, que preservar, que tem uma preocupação mais acentuada em relação a essa questão do desafio ético relacionado à autoria e ao plágio. Hoje em dia é muito fácil, você pode elaborar um artigo científico, um trabalho de conclusão de curso, em 5 minutos. Basta apenas você ter acesso ao chat GPT e você tem essa possibilidade de ter o seu trabalho concluído, como um livro, como uma música, como que seja. A, a inteligência artificial hoje já tem ferramentas suficientes para isso. Então, nós temos que ter esse cuidado de não utilizar a ferramenta artificial como sendo o nosso carro-chefe do nosso trabalho. A gente tem que ter uma preocupação em utilizar, claro que ninguém vai ficar aqui preso ao passado, como diz, existe uma evolução da ciência, e uma das evoluções é a permissão de que as pesquisas sejam feitas de maneira mais rápida. Mas é interessante que a gente observe que há a necessidade de se trabalhar com essa questão de se evitar ao máximo a produção de cópias de plágio. E a gente sabe que existem pessoas que não têm essa preocupação, ou se tem, não estão tentando, de certa forma, driblar, tentar passar por cima da academia, e isso não vai ser admitido. Com relação ao que se define como autoria e plágio, a autoria vai estar ligada à responsabilidade por uma criação individual, intelectual. Então, quando um aluno, um discente, está se submetendo à obtenção de um curso, de um grau de bacharel, ele tem que assumir a autoria do trabalho de conclusão de curso dele. É bem óbvio isso. Mas, ao assumir, a se tentar escrever esse artigo e assumir esse discurso, ele também vai carregar, ele pode carregar a ideia de outros autores. Por exemplo, se você está escrevendo sobre medicina, bem longe daqui do nosso campo de pesquisa, já existem algumas tendências de pesquisa em que os autores já fizeram já submeteram a seus pares os seus trabalhos, e eles foram aceitos ou não. Então, isso cria alguns ramos da pesquisa científica, e você pode perfeitamente se considerar aderente àquele ramo de pesquisa, sem que isso venha a se tornar um plágio. O que não pode é você roubar a autoria de um autor que se preocupou anteriormente em escrever uma obra nesse sentido. O segundo ponto tem a ver com a formação da autoria. Aprender a autoria existe curiosidade, capacidade crítica, epistemológica, de você aprender e conhecer o que se faz e por que se faz. É um processo que existe reflexão e intervenção social. Então, no trabalho em que vocês estão se predispondo a defender junto à academia para a conclusão do curso, vocês, evidentemente, por se tratar de uma ciência social, irão se debruçar com essa questão da reflexão sobre problemas sociais e a intervenção social para a resolução.
Então, nós temos que ter a capacidade crítica de compreender esse momento e trabalhar na perspectiva de resolver, de solucionar alguma dificuldade que nós temos observado na sociedade. Mas, nesse terceiro ponto, a gente chama a atenção o seguinte: há uma preocupação muito grande no ensino atual, porque uma pesquisa recente revelou que 36, quase 37% dos estudantes de graduação, e isso fica bem evidente nos trabalhos de conclusão de curso, já assumiram, já confessaram que cometeram plágio, que pegaram artigos elaborados por outras pessoas e tentaram defender. Recentemente, inclusive, esse assunto veio à baila com a utilização da inteligência artificial de uma maneira mais contundente. É necessário discutir, então, essa questão ética no ambiente acadêmico. No nosso ponto de vista, na condição da Universidade Aberta do Brasil, nós, no campus de Ilhéus, nós não aceitamos, sob hipótese alguma, nenhum percentual de utilização de inteligência artificial. Então, a gente pede e reforça esse pedido, essa orientação, no sentido que se evite ao máximo a utilização dessa ferramenta. Os nossos professores, inclusive, estão bem criteriosos em relação a isso. E se, por um acaso, na orientação, houver alguma ferramenta, porque essas ferramentas não são 100% confiáveis, em que haja a possibilidade de um orientador não ter observado algum tópico, alguma parte do trabalho em que esteja debruçado em plágio, os autores, os demais componentes da banca, têm essa prerrogativa de também observar e ser rigoroso em relação a isso. Existem dilemas éticos na pesquisa, existem comitês de ética que são constituídos dentro das instituições para que sejam analisados esses aspectos científicos, principalmente quando envolve seres humanos. O Brasil acompanha tendências mundiais de combate ao plágio desde 1996, com resoluções do Conselho Nacional de Saúde, principalmente, que regulamenta essa questão ética. A gente não pode imaginar que sejam feitas pesquisas acadêmicas e que não se respeite essa questão do cuidado com os seres humanos, do cuidado com os tratos sociais. Os desafios atuais é a questão pragmática, metodológica, epistemológica e financeira. A questão ética e a responsabilidade do pesquisador devem nortear suas escolhas. A partir do momento que um pesquisador apresenta um trabalho para a academia, seja ele uma pesquisa de resolução de um problema científico, quanto um artigo científico, como um trabalho de conclusão de curso, uma tese, uma monografia, uma dissertação, é importante saber que, a partir do momento que você plagia, você recorre à questão do plágio, da utilização da inteligência artificial, você também vai assumir a responsabilidade por aquilo que for considerado. Planejamento da pesquisa, então, como orientação, a gente pede que seja feita inicialmente estudos preliminares. É interessante mapear o estudo da arte desse tema que foi escolhido. Quem é que anteriormente já se debruçou sobre esse assunto? O que é que a academia já produziu sobre esse assunto? Quais são as tendências teóricas? Quais são as metodologias que foram utilizadas anteriormente para abordar esse assunto? E quais são os principais autores que se preocuparam em anteriormente ter estudado esse tema? Vamos dar um exemplo aqui que a gente costuma dar da questão da coleta do lixo, da reciclagem do lixo eletrônico, que é uma preocupação da sociedade e tem uma
alguma aderência com a questão da gestão pública, que é o nosso objeto de pesquisa aqui no curso de bacharelado em administração pública. Então, é óbvio que outros autores, outras pesquisadores anteriormente já devem ter tido essa preocupação de iniciar o trabalho deles anteriormente, fazer uma pesquisa, regulamentar e registrar isso em algum compêndio, algum artigo. Então, esses autores precisam ser visitados para que, a partir daí, a gente consiga contribuir para a ciência. Na etapa 2, a questão do anteprojeto, então, identificados como é que está o estado da arte, quem já pesquisou sobre isso, nós vamos partir para o segundo ponto, que é o anteprojeto, a elaboração de uma ideia sistematizada sobre os aspectos teóricos e metodológicos do trabalho. Normalmente, quando um elaborador começa a conversar com o orientando, quando um orientador começa a conversar com um aluno, com um discente, com um orientando, ele vai trabalhar nessa questão do anteprojeto. O que é que você quer abordar nesse seu trabalho? O que é que você tem já de pesquisa nesse sentido? O que é que você já leu sobre esse assunto? Qual é o seu conhecimento para que a gente comece a trabalhar um anteprojeto metodológico para abordar o assunto? Daí, a gente parte para a apresentação do projeto de pesquisa detalhado, e isso, ao longo do curso, já deve ter sido abordado, que poderá sofrer ajuste durante o aprofundamento dos estudos. Durante a condução dos estudos, é perfeitamente aceitável que esse projeto seja mudado, seja, de certa forma, melhorado ou alterado. E a execução, que é o último ponto do planejamento de pesquisa, em que a gente irá trabalhar com a realização da pesquisa propriamente dita, conforme o planejamento que foi feito, levando em conta, inclusive, uma flexibilidade. Ninguém pode querer que seja amarrado as coisas tão rigidamente, principalmente em ciências humanas, para que a gente faça os ajustes necessários e tenha esse trabalho concluído. Com relação à estrutura do projeto de pesquisa, a gente já trabalhou sobre isso aqui, nós já conversamos sobre isso. É importante lembrar que vocês irão trabalhar com elementos pré-textuais, no nosso caso, um sumário, a lista das ilustrações, as tabelas e um resumo. Normalmente, nos trabalhos de artigo científico, nós vamos iniciar com uma chamada dizendo qual é a instituição para a qual as pessoas estão vinculadas, quem são os autores, começar com um resumo e, a partir daí, partir para os elementos textuais, que são a introdução, o desenvolvimento, propriamente dito, do texto, em que nós iremos dividir em revisão de literatura, a metodologia que foi adequada, quais foram os resultados que foram obtidos e uma discussão final para que a gente parta para uma conclusão, uma recomendação do artigo. Os elementos pós-textuais, que vão se debruçar sobre as referências bibliográficas, se houver apêndice e se houver anexo. Então, essa é a estrutura básica de um projeto de pesquisa e que, no nosso caso, irá se configurar em um artigo científico. O cronograma de pesquisa irá trabalhar com a definição do tema, inicialmente. É interessante que o tema tenha aderência com o pesquisador, a escolha e a delimitação do tema, uma revisão bibliográfica, que passa por um levantamento e análise da literatura relevante sobre o assunto, a coleta de dados, que vai ter a ver com a realização dos experimentos, as entrevistas que, por acaso, venham a ser feitas, outras formas de coleta. A análise e interpretação do texto, que foi coletado, processamento e interpretação dos dados, e aqui vale a pena a gente dar um reforço de que essa análise não é uma análise meramente de juntar a colcha de retalhos, mas que faça sentido e que os temas que foram procurados e abordados sejam
tenham a ver uma coisa com outra e que isso tenha um encadeamento na hora da escrita. E, depois de coletar os dados, de ter a revisão bibliográfica, de analisar e interpretar, nós vamos aí sim partir para a redação final do nosso artigo, em que o texto final da pesquisa irá ser melhorado, com revisão gramatical, com revisão respeitando do ponto de vista da ABNT, da metodologia científica, para poder ser depositado e defendido em banca. Então, esse é o nosso cronograma, e eu acredito que, considerando o tempo que nós temos já de trabalho, e mais uma vez reforçando que nós estamos em reoferta, nós iremos já está chegando já próximo do meio para o fim da análise e interpretação desse tema, para que a gente já comecemos a nos preocupar com a redação final e a depósito desse trabalho e a posterior defesa em banca. A finalização do projeto, nós vamos ter esse trabalho de fazer um checklist. Então, é importante que o autor faça uma revisão daquilo que ele aprontou, daquilo que ele concluiu, verifique todos os elementos do projeto, que garanta que está havendo coerência naquilo que ele fez e que o texto está completo, e não esteja havendo lacunas naquela defesa que será feita dessa pesquisa. A formatação, esses ajustes, tem que ser de acordo com as normas exigidas pela instituição. Nós, mais adiante, vamos conversar um pouco sobre isso. Ter a preocupação com as referências, fazer um checklist em relação a essas referências, aquilo que a gente diz, o que está sendo colocado no texto tem que estar na referência final do artigo, e o que está no final do artigo como referência bibliográfica tem que ser citado no texto. Então, tem que haver coerência e padronização da forma como essas referências estão sendo utilizadas. E a entrega final, que é a submissão, o depósito do projeto, do artigo, respeitando os prazos. No nosso caso, a gente está observando o final desse mês, primeira semana de abril, para que a gente conclua isso e tenha os requisitos estabelecidos e respeitados para que vocês sejam aprovados e concluam o curso de vocês. Bom, então, em relação a essa fase inicial do que eu tinha para falar com vocês sobre a metodologia científica, a questão de plágio, nesse primeiro momento era isso. Eu vou disponibilizar para vocês aqui no chat o link da lista de presença, e nós iremos continuar a nossa aula conversando com vocês aqui sobre a questão do formato que a Universidade Aberta do Brasil pede que vocês respeitem. Então, aqui no chat vai estar o link da lista de presença. A gente pede que vocês observem, tem alguns alunos que estão já com muitas faltas, não só aqui comigo, mas com os professores orientadores, e essa orientação também é passado lista de presença, é observada a presença do aluno para que nas orientações, para que ele tenha o, passe para a banca já com a aprovação mais ou menos definida em relação a presenças e ausências. Então, tem dois links aqui, um link que é mais longo e um link curto, para que vocês registrem a presença de vocês, e eu gostaria de pedir que vocês também observassem essa presença junto aos professores orientadores. Então, com relação a esse assunto da metodologia científica, alguém teria alguma observação a fazer? Algum comentário? Por favor, fique à vontade, pode, inclusive, utilizar aqui o nosso chat para se posicionar.
Então, vamos passar para o segundo momento da nossa aula de hoje, em que iremos abordar aspectos relacionados ao Manual dos Trabalhos e a Estrutura de Artigo Científico para a Universidade Aberta do Brasil. Lembrando, salientando, que essa aula está sendo gravada e vai ficar disponível para vocês irá ficar disponível para vocês no AVA, para que vocês tenham condições de, no momento futuro, voltar e rever essa aula. Então, eu vou partilhar com vocês aqui agora o segundo momento da nossa aula de hoje, que tem a ver com o Manual de Trabalho de Conclusão de Curso para o Bacharelado de Administração Pública. Esse manual que vocês já devem ter recebido, e se for o caso, nós iremos disponibilizar de novo através dos tutores e dos professores orientadores, para que vocês estabeleçam, respeitem, observem essas diretrizes, para que tenham aderência com os trabalhos de conclusão de curso, desse curso de bacharelado do campus de Ilhéus, do IFBA, da UAB. O TCC é um requisito obrigatório para a obtenção de título de bacharel, e nós pedimos que vocês observem tudo isso que foi visto nessas aulas em relação à metodologia científica. Primeiro ponto, primeiro slide, nós vamos trabalhar aqui, conversando com vocês um pouco sobre quais são as modalidades de TCC. De uma maneira geral, um trabalho de conclusão de curso pode ser desenvolvido sob a forma de monografia ou de artigo científico, que pode ser escrito em dupla, no nosso caso aqui até em trio, ou individualmente. Mas, no caso da UAB, da Universidade Aberta do Brasil, nós entendemos que o artigo científico é uma peça que atende perfeitamente às exigências de conclusão. Existe a necessidade, no segundo ponto, de uma padronização. Então, é imprescindível, é inegociável que sejam seguidas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, e o modelo divulgado pela coordenação. O modelo nós vamos abordar mais em seguida, mas essa questão das normas da BNT, se for o caso, vocês, por gentileza, insistam junto aos orientadores para que eles disponibilizem a versão mais atualizada em relação à BNT. Nós iremos, inclusive, também reforçar junto aos orientadores, aos tutores, para que vocês tenham acesso a essas normas no seu ponto, na sua versão mais atualizada. Um terceiro ponto de observação é a questão vinculada à fraude na elaboração do TCC. Nós estamos trabalhando com a integridade acadêmica, e aí nós não vamos admitir, sob hipótese alguma, plágio. Já abordamos esse assunto no primeiro momento do nosso encontro aqui, e isso é considerado uma falta gravíssima e que implica imediatamente em reprovação. Então, a gente pede que vocês observem esse ponto, porque é um ponto chave. Primeiro, definir que nós definimos, e está mais, vocês estão em Ralph, vocês sabem disso, e nós trabalhamos aqui com artigo científico. Segundo, a padronização, respeitando a metodologia científica e a questão das normas brasileiras técnicas, da BNT. E o terceiro ponto é um ponto importantíssimo, que tem a ver com se evitar fraudes de qualquer sorte nos nossos trabalhos. A coordenação dos cursos, do curso e os trabalhos de conclusão de curso. O que é que existe de correlação? A coordenação do curso, que é exercida pela professora Juliana, é responsável por manter arquivos dos TCCs, encaminhar
versões finais para o repositório institucional, e esse trabalho de vocês irá ficar condicionado, irá servir, inclusive, como objeto de consulta para próximas pesquisas, e vamos providenciar o arquivamento digital desses trabalhos aprovados. A coordenação de TCC é composta por um professor que é responsável pela disciplina, que no caso sou eu, a disciplina TCC2, que trabalhou, estou tentando trabalhar com vocês sobre a linha de pesquisa da administração pública, definir os procedimentos, aprovar as bancas examinadoras que já estão em fase de constituição, essas bancas já estão sendo montadas e o cronograma de defesa também já está sendo observado. E eu tenho também a responsabilidade de monitorar a quantidade de alunos por orientador, desde o começo que isso já foi trabalhado com a ajuda inestimável dos nossos tutores, que nos ajudaram enormemente nessa constituição, tanto das equipes como nesse link em relação aos orientadores e aos alunos. O que é que cabe ao professor orientador? Nós colocamos aqui 3 pontos que são necessários de serem observados. Primeiro, os requisitos, né? Para que um professor na Universidade Aberta do Brasil seja considerado, seja convocado para ser orientador, ele, no mínimo, tem que ter um título de especialista e ter uma formação compatível com o tema do TCC para o qual ele irá se debruçar. E esse ponto, nós, no começo do curso aqui, nós observamos, negociamos e fizemos uma escolha em relação aos orientandos e aos orientadores, levando em conta essa questão da compatibilidade da formação. Qual é a atribuição do orientador? Auxiliar na elaboração do projeto, acompanhar os prazos que vocês têm para poder devolver, inclusive, aqueles aspectos que são abordados na orientação, elaborar, orientar na produção do texto e na metodologia. Isso é um trabalho muito pesado, principalmente quando se trabalha com 6, 5 alunos, é necessário que o orientador leia todos o material e observe essa questão da metodologia. Boa noite, Zelina. As responsabilidades do orientador: participar das reuniões, notificar a conclusão do trabalho, dizer, olha, seu trabalho está pronto, e permitir que seja depositado. E solicitar e montar e negociar a formação da banca orientadora. Então, esses 3 pontos aí são inerentes ao professor orientador. O que é que compete ao aluno orientando? No caso, vocês que estão aqui em sala de aula. A escolha do tema. É importante que esse tema esteja alinhado com o projeto pedagógico do curso, da questão da metodologia científica, mas também que tem a ver com o aluno. Uma coisa que nós nos preocupamos bastante é um aluno que não tem domínio do assunto e querer defender no trabalho de conclusão de curso. Fica evidente que ele não tem domínio do assunto e vai ficar prejudicado na sua defesa. A orientação, tem que manter contato regular com o orientador e cumprir os prazos estabelecidos. Nós temos registro de alunos que simplesmente desapareceram das orientações. Isso nos preocupa bastante, porque não é porque a pessoa imagina que tem o domínio do assunto que ele irá ser aprovado. Ele precisa passar com esse crivo regular do orientador, onde irá ser trabalhado alguns aspectos de aprovação desse trabalho em banca. Então, essa questão de cumprimento de prazo é uma coisa que, infelizmente, principalmente numa reoferta, nós não temos muito como negociar. A elaboração do TCC,
em si, no nosso caso, o artigo científico, que deve seguir as normas da ABNT e as orientações específicas para o artigo e monografia. Às vezes, os alunos ficam, isso em curso de pós-graduação é muito comum, o aluno fica meio que frustrado, porque ele tinha vontade de escrever um texto, tem a linha de raciocínio dele, e o orientador simplesmente interfere e faz com que ele melhore ou não, no caso específico da orientação do nosso trabalho ter sido feito há quase 2 meses, nós imaginamos que as orientações estejam contribuindo para a melhoria desses artigos que estão sendo produzidos. Então, a questão, além de seguir as normas da BNT, é importante que as orientações sejam observadas com rigor. A apresentação do trabalho, defender o TCC perante a banca examinadora é um aspecto fundamental. Não é só o trabalho escrito, não é só eu me preocupar em escrever um texto que tenha aderência às normas da BNT, que estejam com a maior correção possível em relação à gramática. Eu preciso me preocupar com a banca examinadora, a defesa perante a banca. E, no final, entregar uma versão final corrigida. Se forem feitas sugestões de melhoria pela banca, que o aluno corra para poder concluir essa versão final e poder definir e terminar de uma vez esse curso de administração pública. Então, o aluno orientando tem 4 pontos que deve observar. A escolha do tema, deve ter aderência com aquilo que ele se preocupou. A orientação, o trabalho de orientação é um trabalho que faz parte da elaboração do TCC, deve ser valorizado, deve ser observado com rigor, tanto por parte dos professores como por parte dos alunos. A elaboração do trabalho propriamente dito e a apresentação, que é um ponto fundamental. A banca examinadora, ao que compete à banca? Na hora da apresentação pública. Inclusive, nos momentos em que nós trabalhamos presencialmente nas bancas de defesa, as apresentações são públicas. Qualquer pessoa pode ter acesso a assistir uma apresentação de um aluno. No nosso caso, em que nós trabalhamos no ambiente virtual, o link é concedido para os alunos, até para não inibi-los, e a gente procura trabalhar com uma apresentação mais, vamos dizer, mais fechada. A banca é composta por 3 membros, o próprio orientador participa, e os 2 professores com titulação mínima de especialização irão também compor a banca. É interessante que esses professores também devem ter aderência nos conhecimentos deles com aquilo que está sendo defendido. O processo de defesa se dá com a apresentação de até 15 minutos e os professores componentes da banca têm direito a 15 minutos de arguição com os alunos que estão apresentando, defendendo. E a avaliação, a nota mínima de aprovação é 7, o resultado expresso como aprovação condicional ou reprovação. No nosso caso, a aprovação condicional é um prazo exíguo, mínimo, para que se introduzam algumas correções que sejam mínimas no trabalho. Ou reprovação. Então, nós trabalhamos aqui nas 2 pontas, ou aprova ou reprova. A aprovação condicional, o aluno tem que correr para poder fazer essas correções e defender e reapresentar o professor orientador para que tenha a sua aprovação deliberada ou não. E a aprovação é imediata. A própria banca tem a faculdade de reprovar o aluno por considerar que aquele trabalho não atingiu a nota 7 e nem irá conseguir, com a aprovação condicional, atingir os pontos de observação
dos orientadores. Lembrando que essa avaliação ela é feita em comum acordo com os dois membros da banca, levando em conta as notas que são atribuídas no barema que a gente vai conversar com vocês mais adiante. Os trabalhos científicos, pessoal, e aí vocês têm uma figura de um seminário em que os trabalhos são apresentados, né? Eles podem ter publicação em revistas qualis, quando um trabalho já chega nesse ponto, ele não necessita ter uma, uma anuência do orientador para poder se publicar numa revista. Normalmente, o orientador vai ser elaborador desse projeto. Então, a publicação na revista Qualis é uma honra para qualquer pesquisador, principalmente para o aluno que vai ficar com o nome dele registrado nos anais da ciência, nos anais da academia. A apresentação em eventos científicos, os trabalhos que forem apresentados em eventos científicos do ISPO de parceiros, eles também podem ter um grau de importância maior perante o Instituto. Tem que protocolar um pedido ou certificação de apresentação, a essa altura do campeonato já não dá mais tempo, e o período de aproveitamento para esses trabalhos científicos que forem apresentados, que tivessem sido apresentados antes, tanto em revista Qualis como em evento científico, poderia ser aproveitados durante a matrícula das disciplinas TCC1 e TCC2. Essa altura do campeonato, essa informação fica apenas como informação mesmo para vocês. As disposições finais, se existirem casos omissos, na condução desse processo de orientação, de defesa dos artigos científicos, serão resolvidos pela coordenação e pelo colegiado do curso. A vigência da aprovação vai se dar a partir de que o colegiado, a banca e a coordenação se reúnem, e essas disposições do nosso TC6 são normas para todos os trabalhos de conclusão de curso do curso. Então, esse manual que vocês receberam, e nós vamos fazer questão de reforçar, ele estabelece essas diretrizes fundamentais para a elaboração e apresentação dos trabalhos de conclusão de curso do bacharelado de administração pública da UAB, e ele visa garantir a qualidade acadêmica, a integridade da pesquisa e o desenvolvimento profissional dos estudantes, preparando-os para os desafios da administração pública brasileira. Eram esses dois pontos que nós gostaríamos de ter abordado com vocês hoje, e eu me coloco à disposição de vocês para que nós possamos, nesses momentos finais, discutirmos, conversarmos sobre algum ponto que ficou em aberto em relação a essas orientações que foram dadas, tanto do ponto de vista do plágio acadêmico, que foi o nosso primeiro ponto de preocupação, como do ponto de vista desse manual de orientação que vocês acabaram de conversar comigo. Pois não, Zé Linda, fica à vontade. A questão do barema, professor, já é para ir fazendo, como é? O barema de defesa, você fala o barema de defesa, não é isso? É a apresentação dos trabalhos de defesa. É importante que vocês observem, né? Os professores têm já esse barema disponível, e vocês também já devem tê-lo em mente, para que a gente já ganhe em tempo, né? Nós estamos hoje é dia 11, nós estamos correndo quanto tempo nessa reoferta, então quanto menos tempo vocês
perderem com essa questão de não observância, é melhor para vocês. Ok? Ok. A lista de presença, professor? A lista de presença está no chat. Ué, Já está no chat. Já não está vi aqui. disponibilizada no chat aí. É porque você chegou agora. Deixa eu botar aqui de novo Ah, para que você possa responder. Mais alguma observação, gente? Alguém gostaria de vale o fazer mais cálice para alguma? sempre. Ainda vai ter mais aula sua, não, professor? Tem, vamos ter sim. Na próxima semana, agora quinta-feira, nós vamos fazer outra aula para poder dirimir mais dúvidas e trazer mais informações para que Essa a aqui, gente tenha essas defesas feitas de uma maneira tranquila e todos aqui aprovados. Pois não, Zé? prontinho. Ah, tá. Não, eu entendi. É quinta. Depois de amanhã, essa quinta agora. Isso, exatamente. Porque teve o carnaval, né? A gente Ah, é passou verdade. semana passada sem nos encontrar, e aí vocês trabalharam com os orientadores, né? Tomara que tenha tido um avanço bom nesses trabalhos. Mais alguma observação, gente? Ah, eu não assinei ainda, não. Fique Ah, tranquila. eu estava aqui. Eu vou começar a fazer a minha chamadinha aqui das pessoas que eu conheço, como sempre, para ver se alguém gostaria de fazer alguma consideração, se tem alguma dúvida. Eriton, tranquilo, Eriton? Tom, Tranquilo, professor. Ok, ok. Boa aula. tudo certo, né? Vamos ver Tudo. mais um aqui que eu conheça. Aqui, Marcela não está aqui. Então você respondeu por todos aí, viu, Eriton? Ok, Estou ok. sendo com você. Ah, Marcelo está aqui, ó. 344. Tudo certo aí, né, Marcelão? Beleza, beleza. Então, pessoal, não tendo mais o que observar nessa aula, eu reforço que ela foi gravada, ficará disponível para vocês no AVA, em momento posterior, vocês podem observar, podem rever, e não perca a aula de quinta-feira, que a gente vai abordar assuntos referentes à apresentação do trabalho, algumas dicas, algum fechamento, para que vocês tenham tranquilidade na hora da defesa. Só lembrando uma coisa, né? Quer esteja nervoso, quer esteja tranquilo, a defesa vai ser feita naquele dia, então é bom começar a comprar maracujá para ir se acalmando, para que a gente tenha defesas tranquilas, ok? Estou torcendo por vocês aí. Um abraço, boa noite, bom descanso e até quinta-feira.